Olá, pessoal! Vai começar mais um Licitação em Movimento, o seu papo eficiente das contratações públicas. E meu amigo Andrezão, cadê você, meu irmão? Quem é que vai bater o papo com a gente hoje? Diga aí. Olá, meu amigo Andros, vamos lá, uma boa noite, bom dia, não sei qual horário do dia vocês vão estar escutando o nosso querido podcast, né? Hoje, para falar sobre um tema que é bastante interessante, bastante atual, vamos falar sobre inovação e compras públicas e vamos estar com ele, que é um especialista na área, né? Que vai unir direito e ciência, o querido amigo e mestre Monstro. professor César Vanderlei, um monstro da área da inovação nas compras públicas, né, meu amigo Andros? E quando a gente fala de inovação, eu acredito que é ali está na lei, né, como um dos objetivos da lei, a inovação, incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. A gente vê pouco ainda sobre essa temática, né? E vamos mostrar aqui que inovação não é só saber usar o chat GPT, não, né, mestre? É isso aí. Mas olha, antes de começar o episódio aqui, vamos fazer o serviço. Primeiro aí, ó, deixa o like, né? Além de deixar o like, por favor, se inscreve aí no canal. E além de se inscrever no canal, comenta aí, né? Comenta aí se inovação no seu órgão é realidade ou utopia. Pode comentar aí. E aí, Andrezão, vamos fazer a segunda parte do serviço, que é falar dos nossos patrocinadores. E o primeiro é StartGov, que fala que é um sistema de compras públicas fantástico, certo? Um RP maravilhoso para dar maior eficiência e agilidade nas compras públicas. Ele ajuda você a fazer os artefatos de ATP, TR, né? Te ajuda no controle contratual, te ajuda no controle de ata de preço e entre outras funcionalidades. Quer conhecer StartGov? Vai lá no @StartGov, fala com o Leonardo, marca uma apresentação. Muito bom, você não vai se arrepender, beleza? E agora com você, Andrezão, diga aí. Outro patrocinador que faz o nosso podcast acontecer, né? E como eu sempre falo, eu sou suspeito para falar, mas de fato é SLA Negócios, é uma empresa de treinamento e capacitação, e agora o mote que a gente está encampando aí está muito forte, é o ENACOMP, Encontro Nacional de Compras Públicas, que vai acontecer de 15 a 17 de abril. É você que está assistindo aí o nosso podcast, e tiver interesse em saber, é só seguir lá as redes sociais da SLA Negócios e saber procurar um pouco mais sobre o evento, que vai estar simplesmente imperdível. Vamos estar reunindo aqui um dos maiores especialistas do Brasil, vai acontecer em São Luís do Maranhão. E spoilerzinho, né, Anderson? Vamos estar, além do ministro, presidente do TCU, Vital Rego, vamos ter eles, né, os maiores expoentes, Rony Charles e Joel Menezes de Rebu. Acredito que seria a primeira vez que o Joel vai estar em São Luís do Maranhão, né? Eu que particularmente sou fã desses dois grandes mestres. E, claro, o nosso amigo Andros Henkel também é um dos professores que vai estar nesse ENACOMP. A edição vai ser a maior edição aqui no nosso podcast, né? Essa é a edição mais fantástica. É mais fantástica, é a mais esperada, né? Então, a SLA também é patrocinadora aqui do Licitação em Movimento. E vamos para uma das partes também que eu mais gosto, né? Já fizemos nosso jabá, já apresentamos nossos patrocinadores, que é chamar a vinheta, né? Eu gosto muito. Calil, puxa a vinheta. É isso aí, Andrezão. E aí, pessoal, vou chamar nosso convidado. O currículo dele é tão maluco que eu vou ter que ler o currículo dele de tão maluco que é. Ele é simplesmente escritor, professor, pesquisador, advogado e cientista de dados. Já não bastasse tudo isso, o cara ainda é mestre em geografia, doutorando em Direito pela PUC Paraná, e para completar, é bacharelando em inteligência artificial. Ele tem 19 anos de administração pública. Por favor, entra aí, César Vanderlei, o poeta das licitações. Boa tarde, boa noite, bom dia. Que satisfação estar aqui falando com vocês, ainda mais depois de uma introdução dessa do Andros, né? Eu tive esse prazer de anunciá-lo lá no evento que nós tivemos aqui em Porto Velho, Rondônia, que é onde eu resido. Foi uma ciumeira do caramba, então, assim, nos nossos telespectadores aqui, os nossos ouvintes, não fiquem enciumados, a nossa história é antiga. André, satisfação novamente estar aqui com você. Eu desejo sucesso, venho acompanhando esse projeto de vocês, já tem material de muita qualidade, aí, material que prende realmente a nossa atenção, e é uma honra, um privilégio a gente estar ladeado aí de tantos colegas qualificados, e depois de uma apresentação dessa, o sarrafo fica grande, né? É isso aí, meu amigo. Mas a satisfação aqui é toda nossa, né, André? A gente está cada dia tentando buscar
temas atuais na área de compras públicas, né? E a nossa pegada aqui do podcast é trazer conhecimento, né? Trazer esse conteúdo de qualidade, mas, claro, com uma pegada mais contraída, de uma forma mais leve, né? Tu vê que o Andres aí é esse nosso jeitinho, assim, que é um pouco diferente, né, Andres? Como é que tu falava que o nosso podcast é o quê? Ele não é o mais técnico e também ele não é mais, bordão. ele não é tão técnico, ele não é tão técnico e doutrinário quanto o do portal, quanto o Reverbere, e nem tão divertido quanto o podcast do Com Licitação. A gente está aqui para fazer o nosso. É verdade, é isso aí. Mas bora lá, né, Andres? Já conversamos muito aí, né? Já está muito na resenha, o pessoal quer saber, quer também conteúdo, né? E vamos logo fazer, a gente sempre faz, César, para começar assim, uma pergunta mais introdutória, para colocar ali todos os ouvintes no mesmo patamar, né? A nova lei de licitação, ela trouxe vários instrumentos ali para fomentar a inovação, né? Mas a gente vê que na prática, pouco a gente está vendo no dia a dia aí da administração pública algo relacionado à inovação. A gente vê que muitos gestores ali têm medo, né? A gente fala muito ali do apagão das canetas, os gestores com medo de uma atuação mais de vanguarda, mais inovadora, né? A gente queria saber, primeiro, o que a nova lei traz ali de fato de inovação. Quando a gente fala de incentivar a inovação, o que a lei quer de fato com isso, tá? E quais são os mecanismos legais que os gestores podem estar utilizando para inovar, né? Sem medo, né? Inovar sem o risco aí de uma atuação dos órgãos de controle. Vamos lá, vamos começar. Bem, naturalmente, né, a própria forma ordinária de nós fazermos as nossas compras, é possível você inserir a inovação nas formas tradicionais das nossas compras, né? A partir do momento que a gente começa a focar no resultado, né, a proposta apta a gerar o resultado mais vantajoso, nós prestigiamos efetividade, e para atingir essa efetividade a gente pensa na entrega, então a gente está pensando em meios mais eficientes de entregar, então a gente está repensando o tempo inteiro aquelas balizas, condições de execução, aquelas balizas e o levantamento mesmo de como nós vamos fiscalizar e como que a gente vai pensar na sustentabilidade do contrato no contexto maior do ciclo de vida do objeto. Do ponto de vista pragmático, a gente pode entender que o diálogo competitivo seria uma forma de você inserir inovação dentro da nova lei. Contudo, né, ele tem uma utilização incipiente e esse foco dele é um foco muito distante da realidade, principalmente dos pequenos e médios municípios. Para os colegas que não me conhecem, eu estou aqui em Porto Velho, Rondônia, a capital do estado de Rondônia. Embora nós sejamos uma capital, nós temos perto ali de 500 mil habitantes, então eu não nos considero grandes. Então, se para a nossa realidade o diálogo competitivo é um pouco mais distante, a gente entende que as formas de inserir a inovação, elas seriam de uma maneira melhor empregadas através dos instrumentos específicos disso, eu digo principalmente o marco legal das startups. Mas qual é o recado que é importante a gente deixar para o nosso ouvinte? É que nós, através da construção, né, de um bom ETP, de uma boa fiscalização do contrato e o aperfeiçoamento dessas ferramentas para a próxima contratação, a gente tem sim espaço para botar, oxigenar as nossas contratações ordinárias com inovação. Mas não é o método mais rápido de fazer, e a forma ordinária de nós contratarmos, todos aqueles requisitos de habilitação que são tradicionais nas nossas compras, muitas vezes eles afugentam as startups, afugentam as empresas que estão sendo inseridas agora no mercado, e o ponto fundamental da inovação é que eu estou falando de algo que não existe de prateleira no mercado. E a forma tradicional de nós contratarmos é nós antecipadamente dizermos para o mercado como que nós queremos resolver o nosso problema. E a história mostra que a administração pública pode até tentar dar conta de como resolver os seus problemas, mas ela não vem sendo muito bem sucedida em todos eles. Então, nesse espaçozinho, nesse vácuo aí, a gente abre a possibilidade para esse outro flanco, que é a possibilidade de você contratar, não especificando a forma e o entregável final, mas você simplesmente jogando o problema e deixando que o mercado resolva.
Meu querido César Vanderlei, eu tenho duas perguntas. A primeira que eu queria que você fizesse era esclarecer a diferença do procedimento licitatório feito pela 1433, né? E o procedimento de seleção de uma nova solução através do CPSI, que está lá no Marco Legal das Startups. Eu queria que você trouxesse essa diferença de forma clara para o nosso ouvinte, que não tem muito acesso a esse tipo de procedimento, que é o CPSI. Bem, nós temos várias diferenças em relação aos procedimentos. Eu vou trazer algumas aqui que eu acho as fundamentais, mas existe mais, tá? Eu ia ser leviano aqui da gente ter um bate-papo tão curto e dar conta de abordar tudo. Mas a primeira, eu já dei um spoiler, né? Que é justamente na hora da gente formatar essa contratação, a gente não vai especificar a forma como o nosso problema vai ser resolvido. Então, isso é uma grande diferença em relação às nossas contratações tradicionais, na medida em que, para conseguirmos, né, chegar realmente na parte de seleção do fornecedor, a gente passou anteriormente na parte de planejamento pela determinação dos outros artefatos, em especial, né, o termo de referência ou projeto básico, dependendo do que seja, e para fazer ambos, eu tenho que passar para aquela fase de como que eu quero que seja resolvido. Se a gente for trazer para o nosso modelo tradicional da especificação no termo de referência, eu tenho lá qual é o nicho do mercado, como é que vai ser a fiscalização, quais são os entregáveis, quais são as etapas. Se eu tenho do outro lado as obras e serviços de engenharia, eu já tenho uma determinação via de regra, a gente tem um pequenozinho ali espaço em relação às contratações integradas, mas via de regra, quando a gente tem um projeto básico mesmo, eu já defini método construtivo, eu já defini cronograma de execução, então eu tirei do particular a possibilidade de me entregar de uma maneira diferente da que eu determinei. Por quê? Porque a licitação tradicional, ele dá conta de que eles vão concorrer em igualdade de condições. Todos eles têm a condição de fazer aquele mínimo exatamente do jeito que eu quero. As contratações de inovação, não. O meu foco é o problema. A metodologia de resolver aquele problema e, inclusive, a velocidade ou a maturidade daquela solução que vai ser entregue a nível de modelagem, ela não é conhecida por mim. É o mercado que vai trazer para mim. Então, nesse contexto, a gente fala que o primeiro definidor é justamente a administração pública fazer essa meia-culpa e dar conta de que ela não conhece do mercado e não sabe também qual é a melhor forma de resolver os seus problemas. E, em um segundo caso, a administração pública assume que ela tem que ter pelo menos uma fatia razoável do bolo da divisão do risco. Uma das coisas mais falaciosas da administração pública é a gente achar que nas nossas contratações tradicionais a gente não assume riscos. Na verdade, a gente assume muito mais riscos do que se a gente realmente botasse a nossa sandalinha da umidade e a gente desse conta de que a gente transfere, seja através das cláusulas exorbitantes, seja da simetria de informação, a gente acaba assumindo muito mais risco do que a gente deveria realmente assumir. E nas contratações de inovação, a gente realmente estabelece as matrizes, e dentro dessas matrizes a gente pode dar conta de uma conclusão, que é uma conclusão que seria bizarra para as nossas contratações tradicionais. É que aquela contratação ela pode dar errado. Então, se aquela contratação pode dar errado, eu estou assumindo o risco de eu pagar alguma coisa e eu não atingir o resultado. Porque, por exemplo, né, dentro do contrato público de solução inovadora, eu posso pagar o teste ou os testes. E o teste pode dar errado e o teste pode dar certo. Então, veja, não é inconcebível dentro do modelo tradicional eu pagar por alguma coisa e eu não ter um entregável. Isso é descumprimento contratual. A empresa deveria estar submetida a algum tipo de sancionamento. E se ela não foi falha da fiscalização. Nos contratos de inovação, eu tenho a possibilidade, é claro que eu tenho um acompanhamento, é claro que eu tenho mais ou menos ali o estabelecimento de um cronograma de trabalho, mas esse cronograma, ele tem espaço para dar conta de que eu vou fazer esse teste com essa metodologia, dessa forma, utilizando desses recursos, mas os meus resultados eu vou ter no teste. E é por isso que é algo tão, primeiro, disruptivo em relação ao que a gente vem fazendo nos últimos 30, 40 anos, mas, ao mesmo tempo, uma janela de oportunidades para aquelas empresas que elas estão procurando administração pública justamente para ela embarcar, ela não chega a ser um investidor anjo,
mas ela participa do financiamento, do aporte daquela solução, e uma vez aquela solução sendo bem sucedida, ela pode ter uma prioridade em relação à disponibilidade desse protótipo, dessa solução, inclusive o próprio desenvolvimento da vacina do Covid foi feito por uma encomenda tecnológica, então, assim, para aquelas pessoas que não têm essa familiaridade com inovação, se você pensar no resultado da vacina do Covid, você tem uma das modalidades, né, que é a encomenda tecnológica, mas você consegue enxergar naturalmente, porque aquela pesquisa poderia não chegar na vacina. E ainda assim, Justamente. por meio da luz, por meio dos órgãos, foi feito esse aporte, falar assim, não, vale a pena eu pagar esse teste e financiar essa pesquisa, porque se ela for bem sucedida, eu vou ter, por exemplo, prioridade na aquisição do desenvolvimento da vacina. Né? O relatório técnico, inclusive, já concluindo, ele foi bastante assim, eu achei uma abordagem, até que é uma abordagem bem coloquial para um relatório técnico, mas ele deu conta assim, se a administração pública não assume esse risco de financiar e participar do desenvolvimento da vacina, nem o pregão mais rápido iria conseguir adquirir a vacina depois, porque não haveria o quê? Não haveria produto para ser comprado. Porque eu estava concorrendo por a prioridade da disponibilidade do produto. Esse que é o foco, porque assim, eu acho que o CPSI, ele, em primeiro lugar, o Estado é, sim, indutor de economia, né? A partir do momento que o Estado decide comprar, estamos falando do maior comprador do Brasil, estamos falando de, na média, 10% do nosso PIB em compras públicas, se o Estado decide comprar algo, o mercado vai vender aquilo e o preço vai cair, vai disseminar, né? E no caso da Copa Inovadora, a busca não é só... eu vejo, claro, que o objetivo principal, de cara, é buscar uma solução que venha satisfazer a necessidade pública de algo que não existe. A gente tem um problema, a gente vai tentar achar uma solução para isso. Mas é mais do que isso. Isso é pesquisa e desenvolvimento de tecnologia. Isso é uma empresa, se uma startup dessa dar certo, vai gerar inúmeros empregos, vai circular dinheiro, vai gerar renda. Então, eu acho que o alvo principal não é apenas a satisfação do interesse público em si, na sua execução da sua atividade estatal, mas maior, que não há dúvida, o Estado é indutor da economia, sim, e de inovação. As grandes inovações do mundo, internet, avião, teve financiamento estatal para se desenvolver, né? Ou seja, diretamente no Estado, fazendo diretamente, ou financiando empresas para executar. E eu acho que a CPSI é uma grande ferramenta. Eu acho que precisa ser praticada, né? E aí, justamente nesse ser praticada, é que eu venho a segunda pergunta que eu quero te fazer, que é a dificuldade da inovação, né? A gente fala muito de uma frase mega, ultra power, batida, mas que reflete muito o nosso dia a dia, que é o apagão das canetas, né? Que é fazer algo e com medo de sofrer algum tipo de sanção dos órgãos de controle. Ao mesmo tempo, em uma fala, eu acho que foi do Benjamin Zimler, não sei, em alguma palestra, que eu não me recordo qual, que ele desconhecia alguma punição por o gestor tentar acertar fazendo algum tipo de inovação nesse sentido. Aí a pergunta que eu te faço é, qual o problema hoje da busca de inovação? É burocracia? É a falta de preparo, de treinamento? É a falta, principalmente, de uma cultura inovadora, que também, para inovar, exige sim uma mudança de cultura nesse sentido? Eu queria que você desse esse overview para a gente aí. César, antes de tu começar aí a tua resposta, desculpa interromper rapidinho, eu queria só para a gente deixar claro, né, Andres, que existe assim, tu inovar nas compras públicas, né? E a gente está falando aqui mais de contratar soluções de inovação, né? Tem uma pequena diferença que é bom a gente deixar logo isso também bem claro para os nossos ouvintes. Por exemplo, vamos inovar nas compras públicas, sei lá, é tu conseguir contratar uma nova ferramenta boa ali, como a gente tem dos nossos patrocinadores, tu vai conseguir fazer teus ETPs de uma maneira mais célere, né? Até tu mudar teu processo, mudar protocolo, mudar ritmo. André. E tu não tá escutando, não? Oi? Aqui eu tô escutando bem, o César. Era só para pontuar, César, que eu estava falando essa questão da diferença da inovação das compras públicas para... Quer dar uma pausa aí, Calil?
Você me escuta bem, César? Ouço. Eu não estava me escutando, não? Eu tô escutando o André perfeito. Tá, só um momento. Estou escutando os dois. Tá, Eu só um também estou momento. escutando. Só um momento. Fala aí, André. Oi, estou escutando. Eu estava escutando bem Agora eu vocês. tô vindo. Agora eu tô vindo. Pronto. Foi logo que o Eu André imaginei começou a que seria falar aí. que cortou. Cortou? É, a gente já tem essa noção, né? André fica calado. Então, vamos Agora, lá. esse Calil, gente, volte para o bastidor, Calil, por favor. Já resolveu o problema? Volta. Então eu vou voltar aqui, depois fica mais fácil para Calil fazer o corte. Foi bem na hora que eu interrompo o Anderson. Esse, estava só. Então vamos lá. Vou começar agora, viu, Anderson? Tá bom. Então, eu só queria deixar claro, né, César, para os nossos ouvintes, antes de tu responder a pergunta aí do Anderson, a diferença ali, que quando a gente fala de inovar nas compras públicas, né, para contratar soluções inovadoras, né? O pessoal pode confundir. A gente está falando ali de inovação, né? Quando eu falo inovar nas compras públicas, vamos contratar um software novo que vai ajudar a gente a fazer os artefatos aqui de planejamento mais rápido, como um dos nossos patrocinadores. Mas aqui a gente está tratando mais de como a gente faz uma contratação de soluções inovadoras, né? Só queria deixar essa parte um pouco mais clara aí para os nossos ouvintes, tá? Que às vezes a gente tem gente ali de todos os níveis, a gente está começando agora, né? Gente que está entrando no mundo das licitações agora, e a licitação é que, tipo, quando é picado, né, Anderson? Tu que gosta, quando tu é picado lá, a pessoa não larga da área, né? Pelo amor de Deus. Não, mas é uma observação essencial para a gente estabelecer a diferença entre elas duas, né? Porque nós podemos, né, ter contratações melhores, como a gente estava conversando aqui, utilizando o nosso método tradicional, ordinário, Lei Geral de Licitações, mas o que a gente está batendo um papo aqui realmente é a contratação de inovação. Então, não é 100% correto, mas você acerta na maior parte das vezes, se você pensar em soluções que ainda estão em desenvolvimento ou que vão ser desenvolvidas. A gente não está falando, por exemplo, daquela plataforma que já está lá de prateleira, ou aquela plataforma que, ainda que esteja de prateleira, ela precisa de um pouquinho só de evolução adaptativa para ela atender às minhas necessidades. Não é aquela personalização de um software que já existe que necessariamente você vai estar contratando inovação. Aí eu uso uma metodologia tradicional mesmo. A gente está falando de algo que não está disponível no mercado, ou ainda que esteja em fase de testes, você ainda não tem ainda o conhecimento da amplitude daquela solução que está sendo contratada. É realmente uma abordagem que é necessária para a gente conseguir compreender essas duas modelagens que são diferentes. Em relação à pergunta do Andros, eu acho que um dos principais empecilhos que nós temos realmente é uma curva de aprendizagem, é uma mudança da cultura organizacional dos nossos órgãos públicos, né? O Andros também teve essa experiência, o André também teve essa experiência, a gente está dando capacitação dos municípios com muitos milhões de habitantes, mas a gente está dando capacitação também para municípios lá onde a CPL às vezes são 2 pessoas, o órgão público todos são 10, 20 pessoas, então a gente tem uma cultura organizacional que ela desprestigia a inovação, ela desprestigia a própria organização, mesmo a gestão por competências, né, que a gente pode bater um papo sobre isso, mas eu acho que no primeiro momento nós estamos aqui num esforço de conscientização, né, dos nossos servidores. Nós estamos rodando agora 2 trilhas de inovação, uma é o Catalisa Gov, e a outra trilha é para a regulamentação da nossa lei de inovação. Mas em um primeiro momento que a gente teve foi que a gente precisou da contribuição dos nossos servidores para poder dar conta assim, olha, o que a gente está tentando buscar é facilitar a sua vida. Então, a partir do momento que eu consigo estabelecer quais são os seus gargalos, o que é da tua rotina administrativa que é repetitiva, que pode ser melhorada, a gente traz esse servidor, porque ele conhece o métier dele. Por mais que hoje eu esteja numa secretaria de licitações aqui, quem entende melhor é a secretaria demandante. Eu contrato aqui, desde da caneta BIC, a contratação de ultrassom alemão. Então, assim, quem entende mais disso? Com certeza aquele cara que vai funcionar lá dentro da sua organização, lá na fiscalização do contrato, ou quem definiu melhor o termo de referência na parte técnica. Então, a gente precisa trazer esse cara para o nosso lado. Então, eu acho que um dos principais empecilhos, sim, é a mudança da cultura organizacional, da administração pública como um todo.
existe uma assimetria muito grande em relação tanto a recursos humanos, mas também mesmo ao medo sancionatório, como o André falou. Só que o que é mais engraçado é quando a gente vai nesses eventos de inovação, eu sempre pergunto, né, o último maior que eu fui foi o Eli Summit, que é um dos maiores do Brasil de inovação, para apresentar o case de Porto Velho, a convite do Sebrae Nacional, e eu tive a oportunidade de ter um painel, por exemplo, com o professor Rafael Fácio, da Procuradoria de São Paulo, e a gente sempre pergunta, né, mas já teve algum sancionamento de um gestor utilizando, por exemplo, o marco legal das startups? E a gente não conhece. Então, esse medo sancionatório, ele foi um medo arrastado das nossas compras tradicionais sendo feitas mal feitas. Então, não seria leviano você falar que você tem, na verdade, uma chance, pelo menos a nível de amostragem, menor de você ser sancionado se você fez uma contratação pelo marco legal das startups do que você fazer, por amostragem, uma contratação tradicional. E por fim, a nossa assessoria jurídica, e eu falo isso porque trazendo para a gente mesmo, porque não sou só eu que sou advogado aqui, a gente tem um poder muito grande de ser o último prego no caixão da inovação no nosso órgão público se a gente não compreender o que é inovação. Porque, ao contrário desse medo sancionatório, que eu não vejo os tribunais de contas com essa sanha de matar a inovação no município, no marco legal das startups, mas eu vejo, por desconhecimento, as procuradorias e assessorias jurídicas vetando a possibilidade da construção dessas modelagens por falta de conhecimento. Então, se hoje eu fosse nomear um grande vilão, né, ou alguém que pode ser um grande parceiro e que não ainda foi trazido para esse processo de inovação, eu acho que seria as assessorias jurídicas. Não, eu só queria deixar um adendo que, assim, no que tange aos órgãos de controle, as portas deles estão todas abertas, sabe? Se você tem dúvida naquilo, conversa com o auditor, vá no Tribunal de Contas, aonde eu atuei como na administração pública e tive a oportunidade de ir, todas elas fui muito bem recebido. Se você mostrar boa fé, mostrando, explicando adequadamente os resultados pretendidos, não há dúvida, vai ter entendimento, você até divide uma certa responsabilidade nesse sentido, entendeu? Então, assim, é muito importante esse contato com os órgãos de controle. E em relação à inovação, inclusive, Andres, quando a gente vai chegar com um cartãozinho, tudo bem, você tem 2 minutos para ouvir a palavra da inovação na sua vida, a gente fala assim, olha, quem é um dos maiores entusiastas do contrato público de solução inovadora, depois da Petrobras em relação à quantidade, é o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, por exemplo, está rodando um CPSI que ele selecionou não um teste, 3 testes para a mesma solução que a fiscalização de obras. Então, assim, poxa, se o maior órgão, né, no nosso caso de município aqui, que as nossas grandes contratações são feitas através de convênios federais, a gente tem que submeter à fiscalização do Tribunal de Contas da União. Se ele já está fazendo, ele tem cartilha, ele tem webpage, ele tem road trip, ele tem tudo. Então, ele, na verdade, está funcionando como um farol para falar assim, olha, município, vem por aqui, eu já fiz. Né? Quem trabalha com assessoria também com licitação, né, Anderson, fala assim, pô, um dos melhores argumentos é assim, o Tribunal de Contas faz, mas nem sempre funciona nas contratações tradicionais. Às vezes faço o que eu digo, não faço o que eu faço, infelizmente. Tá? Mas nas contratações de inovação não vem funcionando assim. Eu concordo, viu, César? Também concordo com a sua linha, mestre. E eu vejo mesmo essa questão, não é nem tanto dos órgãos de controle, eu acredito mesmo, de certa forma, é o desconhecimento, né? Nunca me esqueço uma historinha que um aluno, uma certa vez em aula, veio falar comigo, pô, professor, agora que eu estava aprendendo a 866, veio uma nova lei, né? Então, eu tenho que aprender tudo de novo. Eu falei, calma, pô, não é assim também, vai mudar ali pouca coisa no teu dia a dia, né? E o pessoal, a gente brinca ainda, né, André? Eu ainda chamo nova lei de licitação, mas a nova lei já vai fazer 5 anos agora, né? 5 anos de abril. Mas a gente ainda chama novo Código de Processo Civil, pô. 2002, né? É muito mais antigo. Muito mais. Eu ainda chamo, mas para concluir aqui o raciocínio, e eu vejo também que essa questão cultural, cara. A gente queria uma nova lei, mas a nova lei, eu até brinco às vezes que, pô, olha, uma 866 com ETP fajuto ali, que não está adiantando de muita coisa, e
A administração pública parece que ela quer, o professor Jamil fala muito também, né? Aquela síndrome de Gabriela, sempre fiz assim, só faz aquele feijãozinho com arroz. E eu vejo essa questão mesmo da cultura e do desconhecimento, de tentar buscar esse algo novo, né? Essa é só minha opinião também para a gente avançar para uma próxima pergunta. E aí, César, falando, né, ainda nessa linha, né, de inovação, tu como um cientista aí já de dados, atuando aí no teu município aí de Porto Velho. Cientista de dados. De dados, né? Cara, ainda bem que a maioria do pessoal fica... Às vezes é o mais próximo que a gente vê, né? E tu tá na prática vivenciando isso aí, né? Vendo como é que tá funcionando essa questão das GovTechs, questão de inteligência artificial que chegou na nossa vida hoje para mudar, né? Um dia desses caiu aí o ChatGPT, cara, parece que hoje até sem internet, se o meu computador tá sem IA, parece que tá mesmo com essa internet, parece que eu não consigo mais trabalhar, uma loucura. Mas voltando aqui da raciocínio, eu queria, cara, que tu me falasse assim, como é que tá isso hoje na prática aí no teu município, ou se tu tá sabendo de algum outro caso legal que tá acontecendo no Brasil afora, para o pessoal estar conhecendo um pouco mais, se puder de dar algum local para buscar mais informações sobre isso, cases de sucesso, o teu ponto de vista mesmo aí. Olha, a realidade da inovação ela é sentida de maneira diferente, né, nas regiões, né? Eu já estou a minha vida inteira morando na região norte, eu só mudo de estado poucas vezes, já estou há 24 anos aqui, mais ou menos, em Porto Velho, em Rondônia, mas do ponto de vista de acesso à inovação aqui na região norte, a gente deu saltos consideráveis nos últimos 4 ou 5 anos, né? Só que ainda assim, esse é um processo que, naturalmente, como praticamente todas as aplicações de política pública, elas sofrem com eleições, elas sofrem, né, com outras direções a nível de executivo, ainda, por exemplo, que o marco legal das startups ele seja auto-aplicável, e a gente ainda tem alguns percalços, né? Agora, por exemplo, a gente teve fazer um grande esforço de discussão em relação, por exemplo, à criação de um fundo de inovação, que é essencial para que a gente faça isso realmente sair do lugar. Mas na região norte a gente só conseguiu sair do lugar a partir do momento que a gente entendeu o papel do poder público só como uma das hélices que deveria fazer com que esse ventilador rodasse. Então, a partir do momento que a gente conseguiu trazer a universidade e trazer o nosso ecossistema de startups aqui, foi quando a gente conseguiu fazer isso rodar. E um dos protagonistas para fazer com que a inovação ela saísse do lugar aqui no estado de Rondônia foi o Sebrae. Então, para vocês terem uma ideia, por meio do Sebrae, nós conseguimos assessoria paga pelo Sebrae, ou seja, né, o município teve outros tipos de contrapartida que não foi financeira, porque a primeira desculpa do gestor é que não tem dinheiro para comprar ineficientemente, mas não tem dinheiro para contratar inovação para resolver realmente o problema. Então, através desse termo de cooperação, a gente conseguiu ter uma assessoria qualificadíssima para ajudar a gente a poder fazer a regulamentação, por exemplo, da nossa lei de inovação. A gente teve, através da submissão da nossa intenção, a possibilidade de rodar o piloto do Catalisa Gov, na região norte, aqui conosco. Então, enquanto o município, ele largou a poita, né? Se for o Rony, né, no episódio, largou a poita. Quando o município largou a poita de achar que ele também tinha que ser autossuficiente em inovação, tudo mudou. E essa aproximação da universidade, dos ecossistemas aqui, foi fundamental para que a gente conseguisse cada um se ajudar no seu métier. E aí a colaboração só aumentou, né? E para os colegas, por exemplo, que sabem como é que funciona a mudança da gestão do executivo, né? Eu sou servidor estatutário aqui do município há 19 anos, então eu já vi alguns prefeitos irem e virem. Se a gente não tiver o estabelecimento dessas pontes com as outras instituições que sofrem menos com essa alternância de poder, principalmente universidades, ou um ecossistema aquecido mesmo, né? O nosso caso não chegou ainda assim, mas eu estava em Recife no finalzinho do ano passado. Poxa, seguindo a pergunta que você fez, André, cara, se vocês precisam de alguns exemplos, velho, olhem para Recife. Meu Deus, o ecossistema deles é um deles, né?
Cara, eu tive a oportunidade de ir até lá, inclusive mandou um abraço, poxa, fui extremamente bem recebido. Fui lá para dar conta de um treinamento que nem era um treinamento de inovação, era de obras e serviços de engenharia. Fui de enxerido, fui extremamente bem recebido. E a gente tem exemplos justamente dessa tentativa de você ter uma independência da inovação em relação à vontade arbitrária do senhor feudal de vez. Os municípios sofrem muito mais com isso, tá? Mas a partir do momento que você estabelece essas conexões com esses atores que têm uma atuação mais duradoura, né, a universidade, poxa, o Sebrae, o teu ecossistema, que seja através das associações, por exemplo, de pequenos empreendedores, se for o caso, em alguns municípios isso é um tipo de coisa que se comunica bastante com inovação, mas eu acho que a partir do momento que a gente teve essa colaboração, a gente conseguiu avançar, e se os colegas ouvintes aqui quiserem olhar, claro, eu estou sendo bastante injusto, porque existem outras tantas inovações e ecossistemas que são muito bem estruturados, mas se você tivesse que olhar só um, eu acho que você tinha que olhar para Recife. O piloto ali, eu acredito, posso estar enganado, mas o Contrata Mais Brasil, né, é muito parecido com o que eles já vinham desenvolvendo lá, acho que era o GoMei, né, que surgiu lá em Recife, para contratar os MEIs, foi de lá que deu o primeiro start, acho que funcionou tão bem que depois ampliaram ali para o Contrata Mais Brasil. De fato, ali em Recife tá. Também tem nosso amigo também, professor Andril, né, que é ali de Jaboatão, né, que também Andril, lá estão bem avançados na questão do. Então, eu vi agora ele postando a questão do e-marketplace. E o professor, fazendo lá também, professor Danilo Almeida, também que está acompanhando a questão dos credenciamentos lá para a área da saúde também. Marketplace da saúde também. É muita gente boa, né? Tu vê, ó, o pessoal de Porto Velho aí também tem grandes referências, né? Pô, todo lugar do Brasil tá tendo muita gente boa. Aí. Professor César, professor Gilmil, ali é um celeiro de grandes nomes da Minha amiga Keila. Né? Keila Isael, né? Israel. É isso. Bora lá. Cezinha, cara, eu e Andros, a gente aqui, quando a gente começa o podcast, cara, a gente se empolga, né? Se dependesse da gente, a gente ia aqui o dia todo, né? A gente fala, e falar de assunto que a gente gosta, né? A gente passaria mais tempo, mas a gente sabe do dia aí, vamos agora para os nossos quadros, né? Que a gente chama de resenha da licitação. É a parte mais descontraída aqui sobre o nosso programa, né? Nosso podcast. E para começar nessa parte do resenha, eu queria que tu falasse, ainda mais que a gente está num tema aí de inovação nas compras públicas, né? Primeiro, o que tu poderia mudar na nova lei? E se virasse lei, né? Se tu tivesse ali uma lâmpada mágica e quisesse, agora um contato direto com o legislador e se virasse lei. Eu queria tirar isso. Se você fosse o legislador e o presidente da República. Pronto, perfeito. Ou o gênio da lâmpada das licitações, né? Isso. O que você gostaria de mudar, ou de acrescentar, ou de tirar? Qual a sua percepção? Hoje em dia, além do presidente da República, a gente tinha que ser o Congresso também, né? Porque senão derruba. Mas, assim, gente, como a gente trabalha muito tempo com compras, e a gente sabe que as legislações elas deveriam nos dar as ferramentas, a gente tinha que se virar, né? E a parte que não está expressa, a gente deveria interpretar de uma maneira minimamente tentando atingir os objetivos, então seria o suficiente. E muito embora a nova lei ela tenha e prestigie a própria gestão por competência, né, e a segregação de funções, se eu tivesse essa mágica, eu deixaria mais claro, né, partindo do pressuposto que isso ia ser executado, né, mas eu deixaria mais claro em relação à capacitação e à gestão por competência, que a gente tivesse realmente um privilégio ou uma preferência à capacitação dos servidores estatutários. Porque uma das coisas que é mais comum com os meus alunos, a diferença fundamental, por exemplo, com cursos abertos por cursos in company, é quando a gente chega no curso in company lá dentro do órgão, ele fala assim, professor, só tive a oportunidade de ter uma vaga num curso seu porque não era viajando, porque quando é viajando é só os assessores do prefeito. Então, se eu tivesse uma mágica para poder fazer, seria ter algum tipo de gatilho para que na hora dessa possibilidade de você capacitar, você privilegiasse os servidores estatutários. Que bacana. Eu como dono de uma empresa de treinamento, né, Anderson, muito me alegra ouvir. Isso é música para os meus ouvidos, né? Exatamente.
Eu acho que eu não lembro, eu acho que foi o Ronaldo uma vez comentando comigo que a ENAP tinha tinha feito um curso, um estudo sobre incentivar servidores, e um deles, os estatários, era fazer, através dos resultados que eles tivessem no trabalho, ter a possibilidade de viajar e fazer capacitações fora do estado e tudo mais. Isso é algo que é muito interessante, o César. Inclusive nós vamos trazer aqui um dia a Dona Alcione, nossa amiga Alcione do Rio de Janeiro, que ela tem um trabalho excepcional na CEPLAG lá do Rio de Janeiro, sobre essa questão da escolha e capacitação de pregoeiros. É bem interessante, isso aí vai uma conversa futura. Mas aí, meu amigo, tem a segunda pergunta que eu quero saber de você. Meu irmão, tem hora que chegam umas conversas que só se repete, em looping. Qual é aquela conversa de licitação, ou qual é aquele debate que você acha inútil, que você acha insuportável, que você não aguenta mais nesse campo das licitações e contratos administrativos? Cara, eu acho que uma discussão que já deu ali é você achar que uma lei perfeita ela vai acabar com a corrupção. Eu estou mais preocupado, eu acho que se a gente pudesse focar em alguma coisa, era melhor a gente focar na ineficiência, né? Vamos imaginar, vamos viajar aqui, a gente está em casa. Cara, se tivesse um jeito da gente falar assim, não, esse orçamento aqui, 90% é para fazer e 10% é para corrupção. Ia sair mais barato do que a gente deixar de tratar a ineficiência. É verdade. Porque a gente fica tão preocupado com as corrupções que são a exceção. Poxa, a gente trabalha há tanto tempo com a administração pública, a gente sabe que a esmagadora maioria de quem realmente carrega o piano nas costas, poxa, quer fazer um bom trabalho. Então, vamos focar na ineficiência? Vamos parar. Já deu essa conversa já de combate à corrupção, entendeu? Eu acho que é uma discussão assim que não sai do lugar e a gente não atinge o problema nunca. Foi profundo aí, né, André? Foi profundo, hein? Foi profundo. Esse debate aí, confesso que me surpreendeu com a resposta dele, porque hoje, cara, assim, eu até brinco, né? E a gente que vive a área de licitação, quando a gente sai assim para algum lugar e tu vai conhecer outras pessoas, né, César? E aí tu começa a te apresentar uma pessoa lá e tal, André, faz o quê? Trabalha com o quê? Fala, trabalho com licitação. Assim, a área de licitações ainda está muito atrelada a esse viés de que sempre tem algo de corrupção, né? E esse debate, de fato, já está meio que superado, foi forte, viu, André? Foi polêmico. Foi forte. Para o imaginário popular, ainda está muito atrelado licitação à corrupção, né? De fato. Se você acha que corrupção custa dinheiro, é porque você não sabe quanto é que sai ineficiência, meu amigo. Se você soubesse o tanto de desperdício de dinheiro público, que não é fruto de corrupção, ninguém está ganhando com isso, é só ineficiência pura e simples, meu amigo. É muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. César, aqui em São Luís, pô, tem um caso que eu uso até de case em aula, né? Compraram, pô, fizeram uma licitação, compraram um VLT, um veículo leve sob trilho, né, um negócio bonito e tal, só que nunca andou, não tinha projeto para onde o VLT ia andar, para te ter uma ideia. Ficou só o VLT parado, aí nunca fizeram projeto para saber para onde ele ia andar. Isso aí foi em 2012, 2013. Acho que foi 2012. E até hoje 2012. Esse VLT nunca andou. O custo da ineficiência do dinheiro público mal gasto eu lembro que quanto a corrupção. Que eu lembro que o galpão era um absurdo, porque ele fica dentro de um galpão protegido e tem que pagar o aluguel desse galpão. É bem complexo. E aí, Andros, vamos para a nossa terceira parte do quadro resenha, que é aquela que eu mais gosto. Contar, cara, a gente depois... aquilo que o povo gosta. Aquilo que o povo gosta. O povo gosta da fofoca, né, Andros? Gosta da resenha, gosta da história engraçada. E o Anderson já se comprometeu a fazer depois um livro, As Crônicas das Licitações. Vai ser só com as histórias mais engraçadas do que a gente escutou aqui no nosso podcast, né? Então, você com essa vasta experiência, mais de 19 anos aí no serviço público, conta pra gente a história que você já vivenciou, que foi cômica, engraçada. Essa história é boa. O Calil gosta de mudar aí também nossos quadros, né, Anderson? Mas tá bom, fica essa história é boa também, é o nome do quadro. Cara, a gente já viu de um tudo, né? Mas eu acho que foi um negócio assim que
que me marcou, né? Eu passei no concurso, eu tinha um pouco mais de 18 anos. Eu estava nos primeiros períodos da faculdade e a minha primeira lotação já foi na comissão de licitação, né? Era uma coordenadoria de licitação aqui na época e existem vários papéis dentro da comissão de licitação antiga, né? Você tinha membro, secretário, né? E todos nós já entrávamos sendo pregoeiros. Então, eu já fazia pregões e tudo mais antes de ser eletrônico, presencial, aquela coisa toda. E eu, dentro daquela hierarquia organizada, né, significava muito você ser presidente de comissão de licitação. Não era nem por uma questão salarial, porque todo mundo ganhava muito pouco e continua ganhando muito pouco. Mas eu era muito novo, né, menino, cheio de sonhos, a vida toda pela frente. E aí, fiquei nessa função de presidente de comissão de licitação, e a minha capital, na época, ela foi uma das capitais que mais recebeu recursos do PAC. Então, a gente estava fazendo muita concorrência na época. E uma das concorrências que foi sorteada para mim, porque eu não era o único, foi a concorrência da duplicação da avenida que ficaria na frente da casa onde eu morava, dos meus pais. Eu morava com meus pais. E eu fiquei muito feliz com aquilo. Falei, poxa, sou eu que vou licitar, eu vou sair todo dia aqui e falar assim, fui eu que licitei esse negócio. Todo pimpão. Todo pimpão. Então, assim, peguei o processo de cabo a rabo, sabe? Etapa de lances, anotada em ata de papel, essa coisa toda, né? Então, fiz a licitação felizão, falei para todos os meus amigos que foi eu que licitei, que isso aqui vai ser desse jeito, a calha viária vai ser de tantos metros, não sei o quê. A empresa botou tapume e eu tive que começar a entrar para o meu carro pelos fundos do bairro, porque a via principal ia ser duplicada, teve que ser interditada. O cara faliu. Demorou quase ano para poder isso ficar pronto e todo mundo achou que a culpa era minha. Você selecionou uma empresa lixo. Aí, o vilão do bairro. De herói para vilão foi ligeiro. Rapaz, a partir desse minuto eu aprendi, eu era muito novo ainda, mas eu aprendi a ter descrição, inclusive com as licitações que eu conduzo, a gente nunca sabe como é que vai ser a execução. Cara, Pô, tu foi o Homem-Aranha às avessas, né? O Homem-Aranha às avessas. Fui mesmo. César, mas isso aí, cara, quando eu fui pregoeiro também com o André, trabalhamos junto na Prefeitura de São Luís, e eu acho legal, cara, isso quem é de pregoeiro, né? Quando a gente consegue ver, consegue ter a percepção do nosso trabalho concreto na cidade, né? A gente passava assim na rua, essas paradas de ônibus aí, foi eu que fiz a licitação. Aí eu olhava o fardamento assim, dos guardas de trânsito, esse pregão do fardamento, tá tudo bonitinho, foi eu que fiz. A gente ficava comentando, ó, isso aqui foi eu. É muito legal quando a gente vê factualmente ali o trabalho do nosso pregão, da nossa licitação. Sendo concretizado, é muito bacana, cara. Mais um, né, que vai entrar pro livro, né? O livro, no final do ano, a gente vai fazer um compilado, vai pegar todas as histórias, vai fazer um compilado, e aí a gente vai fazer o episódio de fim do ano das melhores histórias. Meu amigo César Vanterlei, você que fez um dos melhores episódios de todos os tempos desse canal. Andros fala isso para todo mundo, cara. Não... Todo episódio é o melhor que o outro. Eu só não falei do Rony, porque o do Rony era o primeiro. Aí todos os outros agora, o melhor episódio de todos os tempos. Que foi o melhor episódio de todos os tempos. Queria agradecer de coração a disponibilidade. A gente está muito feliz de você estar participando aqui com a gente. É uma alegria muito grande de você estar com esse projeto com a gente, que a gente quer levar conhecimento de licitação de forma leve, de forma acessível. E muito obrigado pela tua participação. Andrezão, suas palavras finais. Vou só agradecer a disponibilidade do nosso amigo César. Muito bom falar aqui com ele, falar sobre um tema bacana, legal, né? Passou rápido aí sobre inovação em compras públicas, né? Queria ter até um pouco mais de tempo. E agradecer, né? Estamos juntos aí, espero nos encontrarmos novamente em breve aí pelo Brasil afora. Quem sabe um dia aqui no nosso evento também. Vai se sentir honrado em poder contar com o mestre e amigo aqui na nossa querida cidade, né? E para se despedir, se quiser falar mais alguma coisa, Cezinha, fica à vontade aí sobre inovação, uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, né, Andros? E lembrando também, cara, que nem toda inovação é boa, né, Andros? Eu me lembro daquele... Falaram uma vez que era negócio de meta, tu lembra que ia ter um negócio de metaverso? Iam fazer Cara, as licitações eu sempre disse que isso não ia dar certo. E não foi para nenhum, né? Então... Não, eu ouvi isso pela primeira vez, eu achei isso estranho,
Para quem não sabe, é o seguinte: a Meta criou o chamado metaverso, que é um ambiente virtual onde você coloca um óculos de realidade virtual e você meio que entra naquele mundo. E aí você vê o mundo através desse óculos, né? Não vou falar o nome dos professores que defenderam isso. Eu falei, aí na primeira vez que eu vi, eu achei estranho. Na segunda, eu já começava a ficar com vergonha ali. Cara, é uma coisa que sabia, assim, nitidamente não ia funcionar. Eu falei, gente, não faz sentido esse negócio de criar um ambiente virtual para fazer, simulando uma licitação presencial, gente. Não faz o menor sentido. Mas é só para um ponto que me lembrei agora aqui do nada, que também nem toda inovação. A lembrança foi perfeita. Perfeita, a lembrança foi perfeita. Conclua só com as boas inovações aqui para as compras públicas, né, Mercedes? Agora é com você a palavra. E a possibilidade de você contratar, verificar os resultados, né? E a partir desses resultados você assinar um contrato ou não. Primeiro você paga o teste. Se o teste atingir os seus objetivos, aí você vai até o contrato, né? Que é uma segunda fase. A fase das contratações de inovação, inclusive, é feita nessas fases. Se os testes não forem bem sucedidos, eu não tenho um contrato. Eu paguei só o teste. Então, assim, tem essa vantagem também. Assim, gente, é um prazer imenso. Para os ouvintes, não achem que eles são nem um pouquinho diferentes do que eles são aqui no vídeo. Tá? O Andros em mais oportunidades, mas que eu já trouxe ele para passar um calor aqui em Rondônia. Mas o André também são duas pessoas de uma energia tão boa, animadíssimos. Então, a gente sente isso no cuidado de vocês. Não achem que é fácil conduzir isso, não achem que é fácil você ceder a sua agenda. Não, eu não, porque, né, a minha agenda é do Andros, mas você tem que ter as agendas dos professores, né, a própria organização, então dá muito trabalho. Então, por isso eu parabenizo vocês, e a partir desse afinco que vocês têm, eu enxergo que isso aqui é só uma sementinha muito pequena de um projeto que vai ficar muito maior do que vocês, eu tenho certeza. Então, eu desejo sucesso, eu fico feliz de ter participado desse início, né, de ser um dos primeiros a gravar. Nunca direi não a um convite de vocês, depois que vocês estiverem super famosos aí, que vocês estiverem chamando atrações internacionais. Se vocês quiserem me deixar só na janelinha ali embaixo, só assistindo, eu assisto também. E é um prazer, gente, é um prazer a gente estar entre amigos aqui, a gente é aquele cara que tá carregando o piano todo dia, então a gente sabe o cuidado e a forma de formular as coisas que realmente são úteis. E essa leveza é uma leveza de vocês. Então, já sou inscrito, já ativei o sininho. Peço para que todos os nossos ouvintes façam o mesmo, porque com certeza cada episódio aqui vocês vão levar uma situação que vai conseguir alinhar ali a parte técnica com essa leveza que vocês trouxeram, viu, gente? Parabéns pelo trabalho de vocês. E eu espero o convite e eu volto. Eu sou enxerido mesmo. Eu volto. Vai voltar sim. Com certeza. Pois, gente, muito obrigado. Encerramos aqui mais um episódio. Não esqueçam de nos seguirmos, @licitação em movimento, @pregoeiro do povo, @Andros Almeida. Também siga o professor César Vanderlei, só botar @César Vanderlei, você vai encontrar lá também. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau. Capitão.